Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Renan Prado e eu estou desenvolvendo o meu primeiro SaaS de tecnologia e estou documentando aqui em, em episódios o processo de todo esse desenvolvimento. Do Nodle, que é uma plataforma que tem como objetivo ser um gerenciador de regras de negócio, de especificação técnica. Se você quiser entender um pouco melhor sobre a ideia, volte no primeiro episódio que eu explico tudo certinho por lá. E, bom, vamos lá. Desde o primeiro episódio eu tenho um gap de 2 semanas e era pra me ter gravado há uma semana atrás o segundo episódio, esse episódio. Só que teve algumas questões pessoais que acabaram me atrapalhando de gravar. Porém, eu continuei desenvolvendo a aplicação, eu estou atuando nela ainda. E vou mostrar pra vocês toda a atualização que aconteceu, eu tive de decisões, o que eu desenvolvi, o que tá pronto ou não. Mas antes, vamos voltar pro primeiro episódio, né? No final do primeiro episódio eu coloquei um plano de ação. Eu tinha falado que eu ia, primeiramente, terminar de prototipar toda a aplicação no Figma. Depois eu ia desenvolver esses componentes e documentar esses componentes no Storybook. Só que eu mudei um pouco as estratégias das coisas. Eu comecei nessa estratégia, eu desenhei muita coisa lá no Figma. Eu comecei a fazer alguns componentes e colocar no Storybook. Só que eu mudei um pouco a estratégia. Por quê? Porque eu percebi no meio do caminho que eu não sou designer, né? Eu sou programador. E por mais que eu receba alguns elogios que a plataforma tá ficando legal, eu não tenho um conhecimento técnico de um designer para garantir que aquele componente que eu estou desenhando ali no Figma realmente vai ficar legal. Então, eu percebi que eu precisava, além de prototipar lá no Figma, que é uma etapa muito importante, eu precisava fazer o componente, ver aqui na tela e ver se está legal mesmo. Ajustar os tamanhos, ajustar o espaçamento, esse tipo de coisa. E nesse processo, eu percebi que também fazia sentido eu ver as coisas funcionando. Então, se tem algum estado, por exemplo, de algum componente vazio, ou de uma lista, por exemplo, que está vazia, uma lista cheia de itens, eu queria ver esses estados sendo manipulados. Então, eu mudei um pouco a estratégia das coisas. Eu parei de prototipar lá no Figma e desenvolver os componentes, simplesmente a UI, e eu comecei a montar realmente a aplicação. Então, eu pausei o desenvolvimento de componentes. Eu comecei a, por exemplo, a criar o sistema de autenticação. E para isso, eu estou usando o Clerk, que é uma ferramenta onde ele tem todo o gerenciamento de usuários. E eu até fui questionado no último vídeo, né, por um amigo meu, que é o Christian, que trabalha comigo. Ele comentou, ele falou, né, você vai usar o banco de dados do Firebase. E o Firebase também tem um sistema de autenticação. Por que você não usa, né, o sistema de autenticação do Firebase? Eu até pensei sobre isso, eu refleti um pouco, só que o Clerk, ele tem muitas vantagens, né? A primeira é que ele tem integração muito boa com o Next, que é a biblioteca que eu estou usando o framework que eu estou usando para desenvolver. Ele tem componentes prontos. Ele tem um dashboard, que é esse aqui que eu estou acessando, que vai ter a listagem de todos os usuários, você pode filtrar, você pode fazer um monte de coisa. Ele tem um sistema de lista de espera, que você pode ativar, que é basicamente só pessoas que foram aprovadas vão poder acessar essa aplicação, e pessoas interessadas podem se candidatar, tipo, eu quero acessar a sua aplicação, eu tenho interesse. Ele deixa o e-mail dele, e você aprova ou não. O que é muito bom para uma versão alfa, por exemplo. E, enfim, tem como você criar ambientes, por exemplo, ambiente de desenvolvimento, de produção, esse tipo de coisa. E o melhor, ele é grátis até 5 mil usuários. Então, isso é muito bom, porque a partir de 5 mil usuários, você provavelmente já tem dinheiro para bancar uma plataforma paga, um sistema pago. E a parte paga dele não é tão cara. Eu fui ver ele de 10 mil, de 5 mil usuários a 25 mil, alguma coisa assim. É 100 reais, sabe? 120, 130 reais, é 25 dólares. E, pô, se você tem 10 mil usuários na sua aplicação, provavelmente você vai ter 150 reais ali pra você pagar. E se depois ficar muito caro depois disso,
provavelmente já tem grana o suficiente para mudar a infra ali de uma forma mais robusta. Então, eu vou usar o Clerk. Então, por exemplo, né, já vou falar dessa página. Ele tem esse componente aqui, que é o componente de usuário logado, né? Onde o usuário ele pode administrar toda a sua conta e etc. Já vem tudo isso aqui pronto, toda essa UI aqui já vem pronta. Você pode customizar, mas já vem pronta. E todo o sistema, por exemplo, se você vir aqui na doc deles, né? Eles possuem componentes prontos. Então, por exemplo, ele tem um componente de login, de cadastro, e você já consegue colocar, né, os tipos de autenticação que você quer, né? Google, GitHub, Apple. Ele também tem User Button, que é o que eu usei ali, né? User Profile. Ele tem várias coisas muito prontas, né? Wishlist. Ele tem também funções para você usar, né, em API, para pegar o usuário, né, o current user. Então é muito completo. Ele tem middleware, enfim, ele é muito robusto e muito completo. E foi uma mão na roda. Tipo, eu fui aplicar o Nodal, o Clerk, aqui é o sistema de autenticação. Eu não demorei muito. Foi muito rápido e se eu fizesse isso na mão, eu estaria fazendo até agora, que é sistema de autenticação e é muito complexo. Então eu estou usando o Clerk para autenticação e eu criei um conceito, alguns conceitos, não é que eu criei, né? Eu apliquei, implementei alguns conceitos de páginas, né, de autenticação para minhas páginas. Então na minha aplicação vai ter páginas públicas, privadas e o que eu chamei de guest, né? As públicas são páginas que qualquer pessoa pode acessar a qualquer momento. As privadas são páginas que só usuários logados podem acessar. E a página guest, das páginas guests, são páginas onde apenas usuários não logados vão acessar. Que é, por exemplo, a página de login. Então, se você já tiver logado, não faz sentido você ver a página de login. Se você entrar na página de login e você já estiver logado, ele redireciona você para uma página autenticada, né? Em alguma coisa nesse sentido. Então, eu separei esses 3 tipos de página na aplicação. E aí eu simplesmente crio lá no meu middleware, né? Tem um objeto onde eu listo quais são as páginas públicas, guests e privadas. E tem todo um sistema já de autenticação ali aplicado junto com o Clerk. Além disso, eu criei todo o sistema de autenticação, de internacionalização. Meu Deus, é que é muita coisa pra eu fazer nesse vídeo, que eu fiz muita coisa. Então, além da autenticação, eu fiz internacionalização. Então, o meu site ele tem tradução. Então, por exemplo, essa página que eu estou agora, né, ela está no /PTBR, que é português do Brasil. Se eu mudar aqui, né, para ENUS, ele já vai trazer minha página aqui traduzida. E todo esse sistema de autenticação eu estou fazendo na mão. Eu tinha falado isso, né, no último episódio, que eu iria fazer na mão. E tá super funcionando e tá sendo muito bom, né? Então, resumidamente, eu vou ter ali arquivos JSON, que vai estar todas as traduções, né, das páginas, com o nome da tradução. ENUS, por exemplo, no Brasil dos Estados Unidos, PTBR, Português do Brasil. Que por enquanto estou trabalhando com os dois, mas depois vai ser muito fácil, né? A gente joga no ChatGPT lá, dá um contexto para ele na interface e faz uma tradução até melhor do que o Google Tradutor. E daí, esses arquivos eles são carregados no lado do servidor, então não é carregado na máquina, ele já vem pronto toda a tradução. E ele já traz como uma propriedade da página ali, já recebo pronto toda a tradução para mim usar na minha aplicação. E como que ele funciona? Como está funcionando esse sistema de bloqueio, né, de internacionalização? Primeiro, a aplicação ele vai buscar o primeiro parâmetro aqui que a gente passa, né, na URL, que pode ter vários parâmetros aqui.
Então ele busca aqui, por exemplo, que pode ser um exemplo aqui, abacate, pode ser qualquer coisa, e ele vai tentar verificar. Esse parâmetro, a primeira coisa que ele vai falar, esse parâmetro, abacate, ele está na lista das minhas traduções que eu tenho no início da minha página, que no meu caso agora é o PTBR e o NUS. Se for, né, por exemplo, se fosse um PTBR, beleza, ele vai buscar lá o arquivo JSON do PTBR e trazer as traduções e a página ele já vai traduzir. Não é, ele vai para uma segunda validação. Ele vai verificar num cookie. Então, ele vai vir aqui na minha página e ele vai dar uma olhada se existe um cookie chamado locale, né? Que tem algum tipo de localização aqui, que eu seto depois, né? Se tiver, então ele vai assumir esse locale como a minha linguagem da minha aplicação ali, do meu site. Se não tiver nada no cookie, ele vai lá no Accept Language, que é um metadado que vem já com a página, que ele traz as possíveis linguagens do usuário pela probabilidade. E aí ele traz uma lista, né? A probabilidade dessa linguagem ser a linguagem do usuário. E eu pego a que tem mais probabilidade e aplico. E não aplico, na verdade. Eu vejo, por exemplo, a que tem mais probabilidade. Eu vejo se essa linguagem ela tá na lista das minhas traduções que eu tenho na minha aplicação. Se tiver, eu aplico. Se não tiver, eu assumo o inglês como linguagem padrão, né? De toda essa etapa, eu só preciso melhorar essa etapa aqui. Porque eu simplesmente estou pegando a mais provável, que é a primeira linguagem que vem na lista, e estou testando. Eu vou fazer uma regra de probabilidade, por exemplo. Se uma linguagem tiver mais de 80% de probabilidade de ser a linguagem do usuário, eu vou ficar testando ela. Então, por exemplo, a PTBR não tá, mas PT, que é só português, tá? Então aplica. Se for mais de 80% de ser a probabilidade da linguagem do usuário. Se for abaixo, então ele ignora e ele vai para ELUS. Mas depois eu faço essa página, por enquanto essa aplicação ela tá funcionando, né? Então é muito bom porque isso aqui já está funcionando e ele pega a linguagem do usuário de alguma forma nesse meio do caminho. Dificilmente ele vai chegar na sua última etapa dizendo que a linguagem do usuário é inglês. Mas caso seja, vai estar aqui, né? Pronto. Então, bom, vamos lá, recapitulando. Então eu fiz o sistema de autenticação, o sistema de tradução aqui, de internacionalização. Além disso, eu criei alguns componentes, né? Então eu vou mostrar uma página aqui, que é a página de Hub, já vou explicar o que é um Hub. Eu criei esse menu que eu tinha desenhado lá, esse menu lateral, que tá bem bonitinho aqui. Eu criei os nós aqui, que é a listagem dos nós e etc. Mas eu, como eu disse pra vocês, eu parei, né, de fazer o que eu estava fazendo e eu comecei a criar a aplicação. Então a primeira coisa que eu precisava fazer era o conceito de projeto. Então você entra na plataforma, você quer listar as suas regras de negócio no seu projeto. Eu estava pensando no melhor nome para isso, e eu sou muito fã de nomes curtos, e o melhor nome que eu achei, por enquanto, que eu estou assumindo, é Hub. Então, no seu projeto vai ser um Hub. Talvez não seja intuitivo, vou testar depois com usuários, mas por enquanto um projeto é um Hub, né? Então, eu criei aqui, estou terminando essa parte, que é a parte de você criar um Hub e você listar hubs, esse tipo de coisa, toda a administração de um hub. E por enquanto é isso que eu tenho pronto de verdade. E daí eu já configurei o meu banco de dados lá no Firebase. Estou usando o Firestone, que é um banco de dados um pouco mais relacional, né? E já pensando em sair do Firestore, né? Depois. Não é Firestone, né? É Firestore. Já pensando em sair do Firestore futuramente, então já está todo um sistema de tabela de relacionamento, já está todo esse sistema. Ele tem algumas funcionalidades, por exemplo, de coleção,
que você pode colocar uma coleção dentro da outra, mas eu não quis fazer isso. Eu quis já fazer no sistema de banco relacional mesmo, para melhorar isso depois. E eu já comecei a construir aqui o sistema de criação de um hub. Daí, para isso, eu estou usando uma tecnologia, né? É a tecnologia que eu chamo, não sei, uma ferramenta do Next, chamado Intercepting Route, rotas interceptadas, né? Como que funciona isso, né? Isso é nativo do Next 15, se não me engano. Você está numa rota, você está numa página, por exemplo, página home. E aí você consegue, com o Intercept Route, redirecionar o usuário para outra URL, para outro endpoint. E ao invés de ele carregar uma outra página, abandonando a página que você está, ele carrega o conteúdo da outra página dentro da página onde você está. Então é que ele tem, por exemplo, ele passa aqui uns exemplos de sessões, né? Então você tem uma seção da sua página ali que está default, e quando você redireciona para uma URL, ao invés dele ir para outra página, ele só carrega o conteúdo ali dentro. E para que eu estou usando isso? Para modais, né? Para o sistema de modal. Então, por exemplo, quando eu coloco para criar um hub, ele abre um modal. Mas aí, se vocês perceberem, eu estava em ptbr/home. E quando eu clico em criar hub, ele é basicamente um link aqui, onde ele me redireciona para /hub/new, que é para criar um novo hub. Então ele vai para /hub/new. Só que percebe que aqui ele permanece com a minha página aqui embaixo, né? Ele só está atualizando aqui, ele está recarregando porque eu pedi. Mas se eu não pedir para ele fazer isso, ele continua estático aqui, o mesmo conteúdo. Então ele mantém a página que eu estou ali atrás e ele adiciona o conteúdo da minha rota. E aí aqui eu estou criando um modal, que ele abre um modal em cima, mas poderia ser uma seção no site, poderia ser um feed, por exemplo, de notícias, alguma coisa nesse sentido, que é carregado. E aí eu criei esse sistema de modal, que está bem legal. E como vocês podem ver, a página está... O site eu estou querendo deixar ele bem vivo, com bastante animação, com bastante ilustração simples, para não ficar também um carnaval. Mas ele tem um sistema, ele abre um mural, ele tem aqui uma animação simples aqui, todo um sistema bacana. E eu já consigo criar um hub, então eu venho aqui, eu vou falar que é o meu primeiro hub aqui. E aí tem um status que você pode falar se o hub está em definição, está aprovado, esse tipo de coisa. Você pode fazer convites, convidar já pessoas para o seu hub. E aqui eu já apliquei um sistema bem inteligente, então... Por exemplo, se você tentar se adicionar, esse é um e-mail que eu estou logado, ele vai falar, pô, você não precisa convidar a si mesmo, né? Você não precisa convidar a si mesmo. Se você convida uma pessoa que já está cadastrada, né, aqui na plataforma, eu só tenho 2 usuários, então eu vou colocar o meu outro e-mail, que é o Renan, para 96 aqui. Se você convidar, ele já deve trazer, né, o nome da pessoa e a foto dela. E aqui, na verdade, ele não está convidando, ele está registrando o convite, né? O convite vai ser criado depois eu melhor, assim que eu faço. E se você colocar um e-mail que ainda não está cadastrado na plataforma, ele verifica isso também, ele fala, pô, não está na plataforma, então você vai convidar o e-mail tal, uma imagem genérica aqui, e convite a ser enviado. Aí você cria o seu hub, tá bem animado, esse aqui é muito legal, cara, esse aqui... Eu tô adorando. E as coisas estão demorando. Ó, um status de sucesso. Uma animação ali que tá carregando. E já traz o meu hub. E as coisas estão demorando aqui porque eu estou no localhost, né? E o Next, ele, por padrão, ele não levanta todas as rotas, né? Ele só levanta a rota quando você tá usando, né? E quando estiver no ar, as coisas vão ficar mais rápidas. Mas aí tá aqui a listagem do hub. Já tá os usuários que estão aprovados. Que no caso sou só eu, porque o outro e-mail que eu convidei, ele precisa ser... o convite ele precisa ser aceito para aparecer aqui. Essa parte eu ainda não fiz, que vai ser a parte de notificação, que vai aparecer aqui e a pessoa vai aprovar. Vai ser a próxima parte que eu vou desenvolver.
Já tenho a página, a tabela de invites, já está pronta, já está cadastrada, só preciso fazer realmente a interface. E aí você pode acessar o seu hub ou você criar um novo hub aqui. E aí para acessar o hub, ele vai entrar aquela página que eu mostrei para vocês, que por enquanto tá genérica. Ele deu algum pau aqui. Ah tá, aqui tá hubs. É hub. Depois eu vou alterar isso aqui. E aí vai estar toda a listagem do nosso hub com os nós e as regras de negócio. Bom, por enquanto é isso que eu fiz. Agora eu estou numa parte um pouco mais chata e mais engessada, que é a parte realmente de estrutura da aplicação, que é os services, as APIs, as tratativas de erro. Eu estou literalmente agora trabalhando nessa parte de erro handler, né? Todo o gerenciamento de erros da minha aplicação. Eu estou testando alguns sistemas modernos que eu vi, que parecem ser bem legais. E o sistema de logs, para ter um sistema bem registrado do que está acontecendo, né, das coisas. Enfim, é essa parte que eu estou desenvolvendo agora. Cansei, tive que pular muita coisa. Além disso, eu configurei o domínio, tá? Vai ser o domínio vai ser nodal. Oh, meu Deus. Nodal.cc. E aí eu já configurei o storybook também, que vai ser storybook.nodal.cc. Eu criei um subdomínio. E aqui já tá o meu storybook com os componentes. Só que eu preciso ajustar aqui o storybook, ele não tá atualizado, tem coisa aqui que nem tá funcionando. Que eu dei uma parada eu parei de focar um pouco no storybook, eu vou voltar e arrumar. Mas tá público, vocês podem acessar aí o storybook. Ou a aplicação também, aí se vocês quiserem, só não tá funcionando. Só a autenticação tá funcionando, o banco de dados aqui, o Firebase, eu não configurei as variáveis de ambiente, as permissões, então não tá funcionando a aplicação, então vocês não vão conseguir acessar mesmo. Em algum momento vai dar, mas vocês podem curar se vocês quiserem, mas por enquanto vocês podem dar uma olhada ali no storybook que está incompleto. Enfim, eu não faria isso, porque está realmente incompleto. Beleza? É isso que eu fiz nesses últimos dias, e principalmente agora no feriado de carnaval. Próximos passos. Quais serão os próximos passos que eu imagino? Eu quero terminar essa parte de hubs. Eu preciso melhorar a responsividade. Eu vou atualizar o storybook. E eu vou terminar aqui de criar um hub, testar um hub, todo o sistema de invites. E eu já quero começar a criar a página do hub, que é uma listagem ali de nós e esse tipo de coisa. Já vou criar o sistema de nós ali, tá bom? Então é isso que eu tenho para oferecer para vocês. E, enfim, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é a estrutura do projeto. Eu estou criando uma estrutura de módulos. Então, eu tenho o meu módulo common, que é o módulo comum, que é o mais completo, que está mais ou menos nessa estrutura aqui. Então, meu módulo vai ter constantes, vai ter helpers, que são funções de utilitários, SUPs, os modelos, os services, store, a tipagem. Então, é tudo no sistema de módulo. Então, eu tenho um módulo, por exemplo, de hub. Eu vou ter um módulo de usuário, que ele é bem limpo, porque ele é só basicamente um intermediador do Clerk, por enquanto. Vou ter um módulo de nó, vou ter um módulo, né, que vai ser um Node, um módulo de rules, que vai ser as regras de notification, de byte. Vai ter vários módulos e todo vai estar lá dentro, toda a parte de interface, de layout, de componente. Aí eu tô criando um conceito de fragments, que é diferente de componente, que é um componente mais completo, que já tem, por exemplo, busca de dados dentro dele.
Eu estou mais ou menos usando ali o conceito que tem do Atomic Design. Então, Atomic Pattern lá, né? Então, o fragment é basicamente uma área ali do site um pouco mais robusta, né? Um exemplo de um fragment aqui é essa parte aqui de membros. Então, ele é um sistema independente aqui de membros, de listagem de membros, ele funciona sozinho. Então, eu consigo adicionar esse componente em outro contexto, com outros textos também, inclusive, e onde ele vai buscar o e-mail e tal. Então ele já tem todo o sistema pronto aqui que vai ser um fragmento. Então eu estou fazendo esse formato aqui. E aí tem o LUTs, que é essas animações que eu tenho aqui, que vocês podem testar, inclusive aqui no... Eu fechei, né? No Storybook. No Storybook eu tenho aqui o componente de Luffy. Aí tem todas as animações que eu tenho. Eu consigo controlar a velocidade também. Aqui, então tá bem bacana mesmo. Bom, é isso, galera. Espero que vocês gostem de como tá ficando a aplicação. Creio que a próxima semana vai ser bem hard. E eu prometo gravar menos tempo, né? No máximo uma semana eu quero gravar em menos tempo ainda. Em menos de uma semana, atualizar vocês do que eu fiz. E por enquanto o Noodle está ficando assim. E espero que ele continue avançando. E gostaria de ver a opinião de vocês também, tá bom? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, melhoria de plataforma, de estrutura, de interface, de arquitetura, vocês podem me falar, beleza? É isso, tô cansado, muita coisa pra falar, eu fiquei muito tempo sem gravar. E até a próxima, o episódio 3, e tamo junto!